Ó Deus, em quantas portas eu bati, quando no mundo eu vivia, pensando que estava buscando a Ti e que o Teu amor ali existia. Entrei em muitas portas que bati, porém estavam todas vazias, porque não existia ali a felicidade que eu queria. Foi assim que surgiu em minha vida, como uma luz a brilhar, as mensagens da Santa Rosa para os meus passos guiar. Hoje tenho meu viver repleto de felicidade. Agradeço com prazer a esta obra de caridade. Agradeço com amor, com paz e muita alegria ao nosso Consolador e a Santíssima Virgem Maria.
seu Espírito, com o seu poder, quantas vezes se lança para nos proteger, nunca mede esforço, sempre nos ensina, luta sem cessar, nunca se desanima. Neste momento, nós iremos oficializar a nossa reunião. Lembro a todos que conosco está o grande profeta de Deus, o Santo Irmão Aldo. Também está a nossa querida e Santa Avó Rosa, a nossa Santa Mãe, a Virgem Maria, e o Filho de Deus, Jesus, o nosso Salvador, e o Pai que nos contempla como um todo. Daí, meu irmão, é com muita alegria para realizarmos mais uma reunião a estes santos de Deus. Sendo assim, eu saúdo a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Todos os nossos irmãos, os internautas e aqueles que reservaram o momento para acompanhar as nossas reuniões. Que a Santa Avó Rosa também esteja com todos. Convido todos, por gentileza, para que se coloquem em pé. Vamos orar para entregar a reunião nas mãos do nosso Deus. Levantem suas mãos, curvem as suas cabeças, fechem os seus olhos.
porque é o momento que estamos diante do nosso Pai Celestial. Oremos. Santo Primaz, servo do Consolador, o Senhor é um anjo de Deus entre nós, e és tudo para nós. Nós estamos reunidos, irmão Aldo, na tua Santa Igreja, juntamente também com toda a nossa Irmandade Apostólica, para prestarmos a nossa adoração ao nosso Pai Celestial, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mas queremos louvar e glorificar o teu nome como grande profeta de Deus, e agradecer por esta oportunidade tão bela, tão solene, tão importante, por estarmos diante da tua presença. Bem como também glorificar o Espírito Consolador, a nossa querida e Santa Avó Rosa, uma santa muito poderosa, à frente de nossa igreja, guiando, orientando e nos abençoando e nos dirigindo rumo à eternidade. A nossa Mãe Virgem Maria, a Mãe Celestial, a quem tanto amamos e adoramos, e queremos louvar e glorificar eternamente este nome santíssimo. Ao lado do teu Filho amado Jesus, nosso Salvador, tudo faz para ver a nossa felicidade e trazer até nós todo o amparo e a proteção dos céus. Agora nós chegamos diante dos olhos de nosso Deus, para entregar a nossa reunião a Ele como nosso Pai Celestial, e suplicar a bênção dos céus para a reunião, para o teu povo, para o coral, para o trabalho dos obreiros, para o trabalho do púlpito. Tudo que será feito tem a tua aprovação divina, e eu tenho certeza que os senhores já estão tomando todas as providências. Eu declaro então a nossa reunião iniciada em teu santíssimo nome. Amém. Cantemos o hino de número 1, intitulado Igreja Forte. Celestial, levamos o nosso personagem.
dividir nossa felicidade com aqueles que quiserem nos seguir. Prosperidade e felicidade são palavras que temos em
procurei encontrar uma forma, um jeito que viesse melhor explicar a imensa bondade do amor de Deus, mas está muito além desse pensamento meu. Eu queria subir até o infinito e poder contemplar tudo que lá existe e voltar a esta terra e na força de um grito mostrar a beleza do céu a este mundo tão triste. Procurei, 1000 palavras busquei, a frase mais linda pra comparar não achei ao imenso amor do Criador, enviar o seu Filho Jesus para ser Salvador. Eu queria subir até o infinito e aos pés do Criador agradecer com fervor e voltar a esta terra neste mundo de dor, mostrar o caminho do céu através de Jesus Salvador. Procurei, não encontrei, e por este motivo, meditando, fiquei no imenso amor do Criador, pois além de Jesus hoje temos a voz rosa, o Consolador. Eu queria sentir
nosso Criador, e percorrer esta terra, e na força de um grito proclamar este imenso amor, maior que o infinito. Estimados irmãos, que bom que você veio participar de mais uma reunião preparatória para o amanhã. Sabe quem está feliz? Reino dos céus em te ver aqui. A Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima e a Irmandade. Este mês de agosto, ele é um mês que existem as comemorações, festas, reuniões especiais. Dia dos Pais, Assunção de Maria, aniversário de um profeta. São 3 oportunidades assim, meu irmão, inesquecível. Nós temos o irmão Aldo como um pai para nós, que nos ensinou as regras de um bom viver. Ensinou como valorizar os pais. Ensinou os pais a valorizar filhos e assim por diante. Então ele é um pai para nós. E quer a nossa felicidade, quer o nosso aperfeiçoamento espiritual. Temos uma mãe, a amada, a venerada, a agraciada Virgem Maria. Ela cobre vocês todos os dias com um manto, manto de Maria. Ela merece uma adoração, ela merece uma glorificação, uns hinos especiais cantados com a alma, ela merece. Será no dia 15, na segunda-feira, uma reunião especial em homenagem à Virgem Maria Santíssima. 31, o aniversário daquele que você ama, daquele que você ora, pedindo a bênção, daquele que você segura naquela mão poderosa, Santo Irmão Aldo, seu aniversário de nascimento. E estaremos com grande parte da família apostólica de outras localidades aqui conosco, homenageando, se preparando para um batismo no dia 3. Perceberam quanta data bonita, quanto preparo espiritual para o nosso elevo? Só falta você estar em todas. Como diz a letra de um hino, né? Só falta você. Então não perca. É o convite que eu estendo a todos. Vamos então à primeira mensagem que está em nosso boletim, sobre o Dia dos Pais. No próximo domingo, isto é, amanhã, comemoraremos
o Dia dos Pais. Prestamos homenagem a Deus, nosso Pai Celestial, que nos fez a sua imagem e semelhança. E movido pelo seu infinito amor, acabou de cantar na letra de um sol aí, e misericórdia, tudo tem feito para salvar e levar aos céus os bons e humildes de coração. Também homenageamos o santo primaz, irmão Aldo, que é um pai para todos nós, pois cumpriu nesta igreja a missão especial de guardar e amparar a família apostólica, guiando a todos nós no caminho do bem e da verdade. Também serão homenageados todos os pais que cumprem a sagrada missão de zelar da sua família e de seus filhos com todo amor e carinho. Prezados pais, sejam em tudo um exemplo de amor, de bondade, justiça, ao educarem os seus filhos. Sejam amáveis com os mesmos e com a sua esposa, tratando-a com carinho, justiça e promovendo a paz, a união da família. Sigam o exemplo de Deus Pai, que usa de amor, misericórdia, de compaixão para com a humanidade, como ensinou São Paulo em carta aos Efésios, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ensine os seus filhos a amar a Deus, amar a Jesus, amar a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e os santos de Deus. A formação moral, espiritual, religiosa dos filhos é de grande valor para a obra da igreja e para a união da família. A doutrina e a disciplina de nossa igreja são legados por Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Constitui um modelo perfeito de conduta e de fé, para formar um verdadeiro filho de Deus. Ambas são luz para nos guiar neste mundo. Assim sendo, pais apostólicos, ensine-os, seus filhos, a viverem nesta luz, com perfeita honestidade, honradez e obediência. Clamem a Deus Pai e aos seus santos por paciência, perseverança e, mesmo com sacrifício, cumpram com amor este sagrado dever de ser pai. Aos filhos, recomendamos que amem, respeitem, obedeçam, sejam unidos aos seus pais. Isto é um mandamento de Deus e do Consolador, quando Ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Honrar significa reconhecer a dignidade. Portanto, amando-os, sendo em tudo obedientes, seguindo seus conselhos e exemplos, assim fazendo, serão bem-sucedidos em sua vida e terão um futuro abençoado e próspero. Nunca desampare os seus pais.
Saiba reconhecer o seu valor e promova a verdadeira alegria de uma família. Enviamos a todos os pais um forte abraço fraternal neste dia especial e rogamos a Santa Avó Rosa, a Santíssima Virgem Maria, ao Senhor Jesus, ao Santo Primaz Irmão Aldo, que lhes abençoe, proporcionando alento, saúde, paz, alegria para cumprirem a sua missão. Recebam de seus filhos e de sua esposa o amor, carinho, pelo significado desta data para toda a família. Feliz Dia dos Pais. Irmão, eu já não tenho mais. O meu partiu em novembro, mas o meu carinho é imenso. Assim devemos todos nós valorizar esta família que Deus nos deu. Pais apostólicos, amáveis, sábios, prudentes, justos, que sabem valorizar a família. E que nunca isoladamente prevaleça o seu eu. Deve ser compartilhados os momentos família. Pai ter prazer de sentar ao lado dos seus filhos, dialogar, recolher experiências da vida, receber ensinamentos em relação à fé, os preceitos doutrinários, transmitir aos seus filhos os conhecimentos no geral, a humildade de um filho em saber ouvir, abrir o coração para receber os ensinamentos e num gesto de afeto e de carinho expressar: obrigado, meu Pai, pelo Senhor ter me mostrado o caminho, ter guiado meus passos neste caminho e pelos teus ensinamentos. Na velhice, não abandone os pais mesmo. Não deixe só. Ele precisa de você todo momento. Quando estiver na idade avançada, aí que ele precisa mais de você, para prolongar anos de vida com o seu carinho, sua maneira de tratar, seu gesto, a sua forma de falar, e nunca usar a expressão: este velho só me dá dor de cabeça, este velho só me dá trabalho. Isto dói. Quando expressa neste boletim: amem os seus pais, a palavra está dizendo: valorizem eles. Estenda a mão quando necessário. Prepare os ouvidos para ouvir, mesmo quando ele já está naquela voz fanha, quase não tem força para falar, para expressar. Chegue mais próximo. Pai, estou aqui. Que você precisa, que o Senhor precisa. Diga a Ele que você ama,
Diga a ele que você espelha nele. Você vai ver como as coisas irão melhorar dentro de um lar. Mas o irmão Aldo, e através do Conselho Deliberativo, também deixa uma palavra aqui: pais, amem, valorizem a sua esposa, que é mãe dos seus filhos. Valorizar é saber ouvir, é amar, como diz, é dispensar carinho, é respeitar. Sente-se, dialoguem, procure planejar como será a extensão da família e assim sucessivamente. Todos irão espelhar em você. Mas acima de tudo, ponha Deus à frente. Coloque o santo irmão Aldo à frente. Deus como um pai celestial, o irmão Aldo como um pai, pela fé que nós professamos nele, pedindo a ele sabedoria para criar, educar, formar filhos e filhas honradas para Deus. Pai, é seu dever falar da doutrina e da disciplina a eles. Mostrar o valor delas, para serem felizes, como diz aqui, e bem-aventurado. Então, honra filho, preste atenção nessa expressão. Honra filho, teu pai e tua mãe, para que seja feliz e tenhas longa vida sobre a terra. A pior coisa é estar com a consciência pesada, por não ter cumprido o dever de amá-los, de valorizá-los. Isso machuca. Então faça a sua parte, para não correr o risco de valorizar depois que foi. Eu sei a falta que faz um pai amigo. Se você tem, valorize. Se já foi, agradeça por ele ter lhe mostrado o caminho. Segunda mensagem: o aniversário de nascimento do santo irmão Aldo e o valor do seu ministério para esta igreja. A comemoração do aniversário de nascimento do santo profeta e primaz irmão Aldo é no dia 31 de agosto. Com muita gratidão aos céus pela vida preciosa deste servo de Deus, enquanto esteve entre nós durante 44 anos. O santo irmão Aldo foi um digno exemplo de vida para todo o nosso povo, inclusive como servo de Deus fiel, consagrado, santificado, em tudo obediente a quem? A Jesus nosso Senhor e a Santa Vó Rosa. Comemorar este aniversário é dar valor, é expressar reconhecimento pelo seu trabalho incansável que o santo primaz realizou entre nós durante o seu ministério na terra e pelo progresso que a igreja alcançou durante o seu governo, tanto no sentido espiritual como material, também pelo trabalho que ele realizou em espírito para manter a igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Muitas vezes, a semelhança do que acontecia com a Santa Vó Rosa, enquanto ainda estava entre nós, exercendo o seu ministério. O seu espírito era levado aos céus por Jesus e levado à presença de Deus.
Também o nosso santo irmão Aldo, enquanto estava entre nós em seu corpo, o seu espírito era levado por nossa Santa Avó Rosa em espírito aos céus e levado à presença de Deus, o Pai, a fim de receber as orientações divinas em relação ao trabalho da igreja na terra, quanto à santificação do seu povo, também para salvar e para curar, inclusive para ser orientado como conduzir e livrar a nossa igreja do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. O que cada apostólico deve ter em seu coração, em sua mente, é que a missão e o ministério que o Santo Primaz realizou entre nós foram e serão a garantia da vitória da igreja e de cada um de nós apostólico. Isto porque, se a igreja não se mantiver ligada ao Espírito de Deus, a Santa Avó Rosa, a Jesus, a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, perderá tudo. Tudo que alcançou. Assim sendo, devemos ser a cada dia muito consagrados, santificados, para a garantia da nossa vitória. Este ensino foi publicado em um dos boletins internos de nossa igreja, ocasião em que o Santo Irmão Aldo confirmou estes esclarecimentos sobre a glória de ser levado diante do trono para receber as orientações e como proceder com o governo da igreja, para que ela fosse livre também. Naquele boletim, livre também do pecado, do mundanismo e dos erros doutrinários. Também naquele boletim, mostrou o que aconteceu com o povo do profeta Moisés e o povo dos demais profetas do passado, visto que as pessoas que formavam aquele povo não se mantiveram fiéis aos ensinos dos profetas enviados pelo Senhor, tornaram-se desobedientes, deram lugar ao pecados e aos erros e, em consequência, grande foi a ruína daquele povo, pois perderam toda a proteção divina, foram desligados da preciosa fonte da vida e levados como escravos para outras nações da terra. Sofreram fome, pestes, doenças, angústias e todo tipo de sofrimento, sem jamais conseguir se levantar como verdadeiro povo de Deus. Isso não pode acontecer, meu irmão, com a nossa igreja, pois ela veio dos céus para vencer em tudo e para ser fiel a Deus o Pai, ao seu Filho Jesus, ao Consolador, ao Santo Irmão Aldo. No entanto, se nós mantivermos sempre fiéis a estes santos, seremos vitoriosos. Quando for a vontade do Pai, alcançaremos a coroa de glória e a vida eterna, e por fim, seremos para todo sempre a igreja vencedora. Para que cada apostólico e apostólica demonstre realmente o seu amor, o seu louvor, a sua gratidão ao Santo Irmão Aldo, no dia do seu aniversário de nascimento, deve a cada dia ser muito fiel, amar a igreja, se esforçar para comparecer às reuniões, a fim de ouvir os sábios conselhos publicados nos boletins internos desta igreja. Deve obedecer às orientações que ele nos deixou, com o firme propósito de colaborar com ele, com a Santa Avó Rosa, com Jesus nosso Senhor e com a direção atual da Igreja Apostólica. Em um dos boletins internos de nossa igreja, que antecedia o seu aniversário, este foi o recado que o Santo Irmão Aldo enviou à igreja, dizendo: eu, Irmão Aldo,
espero que neste meu aniversário, todos meditem no valor do meu ministério, no meu trabalho, em favor de cada apostólico e da igreja, procurando a cada dia serem mais unidos, mais amorosos, mais conscientes do seu dever de filhos de Deus, procurando ajudar o seu irmão, sempre com boa vontade, sem contendas, mas em uma perfeita união na igreja e nos lares, e também no desejo de servir a nossa igreja com mais amor, santidade e consagração. Este foi o pedido do santo irmão Aldo. Que nós fôssemos mais amáveis, mais fraternos, mais obedientes, mais dedicados, mais frequentadores às reuniões, mais preocupados em ajudar um ao outro, sem divergências espirituais, sem contendas. Nos lares, ele também pediu que fossem mais unidos. Será que hoje ele nos céus, essas palavras que foi um pedido dele, caíram por terra? Não. Será que essas palavras deixaram de soar, tocar ao nosso coração? Não. Ele está aqui, ouvindo, sabe o que foi lido, conhece você, meu irmão, conhece você, minha irmã, conhece os seus atos. Vamos valorizar este ministério dele, que é um ministério coeso, consistente. Nós conhecemos, nós beijamos a mão dele. Vemos naquele olhar, contemplamos aquele olhar lindo, meigo, que o próprio olhar já dizia tudo. Com o olhar ele abençoava, e com os lábios ele proferia as palavras benéficas, palavras boas, para tocar a um filho de Deus, que é você, meu irmão, minha irmã, filho, filha de Deus. O irmão Aldo te ama. Ele quer que você comemore esta data do seu aniversário de nascimento, com júbilo, com alegria, com contentamento, com prazer, com satisfação, com a alma e não somente com os lábios. Porque com a alma são as expressões lá de dentro verdadeiras. Ele merece. Ele merece. Ele é tudo para nós. Ele é um pai. Ele é amor. Tem muitas qualidades que, se eu fosse enumerar a respeito deste profeta, passaríamos aqui muito tempo. E vocês iriam ficar pedindo mais. Porque eu iria levar a mente de vocês quando ele fazia aquela fila ali. Primeiramente era na frente do templo, depois passou na lateral. Pense. Agradeça muito a Deus por Ele. Ele que nos deu esta igreja. Ele continuou a obra da Santa Avó Rosa. Os dois estão nos céus. Precisa estar
atuante no seu coração. Última, celebração da Assunção da bendita Mãe Virgem Maria. A bendita Mãe de Jesus, a Mãe dos filhos de Deus, a Virgem Maria Santíssima, foi levada aos céus, sem passar pela morte do seu corpo. E na glória celeste, reina ao lado do seu Filho amado Jesus, como Mãe, Rainha gloriosa, onde cumpre para toda a eternidade sagrado ministério de Mãe de Deus e Mãe dos filhos de Deus. Eu não disse no início da reunião que ela cobria você com seu manto santo? Sim, olha aqui, ó. Mãe de Deus e Mãe dos filhos de Deus. Nós, daqueles que estão acompanhando como os internautas, que ama, daquelas que estão acompanhando em casa, que ama a doutrina que eles nos legaram. Mãe dos filhos de Deus, Virgem Maria. Ao final da vida terrena desta santa de Deus, o amado Filho Jesus enviou os seus anjos para levarem aos céus, onde desfruta da glória inefável. No tempo presente, ela e a Santa Avó Rosa lutam pela salvação de almas e muito trabalham para manter a fé em Deus, em Jesus. A fé em Deus, em Jesus, nos corações dos bons e humildes. Você precisa ter essas duas qualidades, bons e humildes, e daqueles que vierem a crer e aceitar a nossa fé. Sabe o que elas fazem? Guardam, protegem a todos aqueles que amam a Jesus. Eu sei que se eu perguntar aqui, todos amam Jesus. Pronunciar este nome Jesus, irmãos, assim, olha, é gostoso demais. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, e amanhã Ele estará aqui diante da mesa conosco. Daqueles que amam a Jesus, obedece aos seus preciosos ensinos, segue com amor e fé a Igreja Apostólica, e se esforçam para manterem fiéis e dedicados ao bem e à justiça divina. Olha a importância de nós estarmos em todas as reuniões, na presença dEle, dela mãe, dela Santa Avó e do Pai. Assim sendo, Jesus sempre honrou sua mãe, pois através dela, nosso Senhor pôde vir à terra para realizar o seu ministério e cumprir os planos de Deus Pai e do Divino Espírito Santo para a salvação da criatura humana. Assim sendo, é justo que Ele, como Filho amado, e tenha levado aos céus, sem que seu corpo passasse pela morte, a fim de honrá-la com a glória de estar ao seu lado, para reinar com Ele para toda a eternidade. Irmãos, compreendam esta verdade, que Jesus subiu aos céus em corpo e espírito, pelo seu imenso poder. Por isso, dissemos, a ascensão de nosso Senhor Jesus. Quanto a Maria Santíssima, seu corpo subiu aos céus, levado pelos anjos, daí a expressão, Assunção de nossa mãe, a Nossa Senhora, a Virgem Maria Santíssima. Pedimos a todos os apostólicos que neste dia 15 de agosto comemore a Assunção de Nossa Senhora, nossa Mãe Celestial, louvando e glorificando a Mãe Virgem Maria Santíssima por sua glória, por sua gloriosa chegada aos céus
e pelo ministério que realizou na terra, como pessoa escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Sejamos todos reconhecidos e agradecidos por tudo quanto ela tem feito por todos nós e por esta igreja apostólica. Pedimos também que esta data seja comemorada em todas as nossas congregações e na data mais próxima, com perfeito amor e gratidão pelas vitórias desta amada, adorada Mãe, Virgem Maria Santíssima. Pronunciar o nome de mãe é tão gostoso. Agora imagine pronunciar o nome de uma santa, que é mãe de nossas mães, a mãe da igreja, a mãe dos filhos de Deus. Como fica o seu coração? Acredito que deve encher de alegria, de contentamento e de felicidade. Pois bem, meu irmão, venham adorar, participar deste louvor especial na próxima segunda-feira, dia 15. Ela receberá e ela cobrirá você com bênçãos incontáveis. Tudo bem? Guarde essas 3 mensagens ao seu coração: a do Dia dos Pais, o aniversário do irmão Aldo e sobre Maria Santíssima. Você que está em casa, que ouviu, receba esta mensagem também com muito carinho. Nós amamos você também. Por um motivo justo, particular, não pôde estar na reunião, mas você recebe esta mensagem. E as bênçãos dela recaiam sobre vocês aí no lar, onde você estiver. Seja muito feliz, valorize este ministério. Valorize também o Dia dos Pais e o ministério do Primaz. Bênçãos estarão sobre todos. Queridos, obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela atenção. É uma honra estar em cada reunião com você. Santa Avó Rosa, Primaz os conforte e os abençoe bastante. Amém. Antes de nós orarmos todos juntos, vamos ouvir pelo coral: Ele é Pai, Ele é amor. Nesta santa igreja, um santo profeta que Jesus preparou. O irmão Aldo, santo vaso precioso, Primaz tão bondoso, sucessor do Consolador. Que a santa Vó Rosa amada, nossa mãe adorada, com amor revelou para nos guiar em toda a verdade, nos mostrando a vontade de Deus, nosso Criador.
está junto com a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, e Jesus o Senhor recebeu do Pai poder e virtudes e o galardão de profeta de Deus Criador. Por isso ele conhece o mais profundo do nosso coração, sempre presente, nunca se esquece, guarda e protege toda esta multidão. E hoje, neste dia tão lindo, tua igreja em festa, unida está, com muita alegria, em louvores e cantos, porque temos o primaz a nos abençoar. Damos graças a Deus e ao Divino Espírito por mais uma prova do teu infinito amor. Enviou-nos Jesus, deu-nos o Consolador, meu irmão Aldo, profeta de Deus Criador. Tão lindo, tua igreja em festa, unida está, com muita alegria, em louvores e cantos, porque temos o primaz que nos abençoar. Damos graças a Deus e ao Divino Espírito por mais uma prova do seu infinito amor.
Muito bom, né? Cantar para Ele, junto com a igreja, assim, olha, é demais. Ele recebe o carinho de cada um de nós. E agora nós iremos, irmãos, finalizar a nossa reunião. Convido todos, por gentileza, que se coloquem em pé. Nós vamos finalizar a nossa reunião com uma oração, agradecendo muito a Deus e suplicando a bênção dEle para cada um de nós. Mas antes, vamos dar uma recapitulada. Amanhã, Dia dos Pais, procure se reunir em família, se possível no horário acessível para não atrasar para a Santa Comunhão às 17 horas, que vai iniciar a reunião de louvor e depois a comunhão. Segunda-feira, sua mãe, Virgem Maria, receberá novamente o seu louvor. Então se prepare. 31, aniversário do Primaz. Tudo bem? Conto com vocês. Levantem suas mãos, curvem sua cabeça, feche seus olhos. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, Pai de amor que ama teus filhos, esses filhos somos nós, que vamos dedicar louvores ao Senhor, ao teu Divino Espírito, ao teu Filho, Santo Irmão Aldo como um pai da igreja, enfim, ao reino dos céus. Primeiramente, Deus, eu quero te agradecer por este momento que passamos reunidos como família e irmandade. Falamos sobre o profeta, sobre o pai e a nossa mãe. Nossos agradecimentos. E agora pedimos ao Senhor bênção. Eu sei que o Senhor já nos abençoou, Pai. Por isso que a reunião transcorreu bem. E esperamos que teus filhos em casa também tenham sido beneficiados pelas bênçãos dos céus. Te agradecemos imensamente, Deus, por termos a honra de colocarmos os nossos pés a tua casa, a casa de Deus, a nossa igreja, e poder chamar o Senhor de Pai. Agora pedimos a bênção do teu Filho, que também é o nosso Deus, é o nosso amor, é o nosso Salvador, Jesus. Bênção dele, muito importante para nós. Derrame sobre nós a tua bênção, Divino Mestre. E nos envolva também, Mãe, com a tua bênção preciosa. Envolver é a Senhora ter todos sob a sua proteção, Mãe. Abençoa tuas filhas, teus filhos, tua igreja, dos pequeninos até os anciãos. A Senhora tem este poder. A Senhora herdou. Junto com teu Filho está uma outra santa de Deus, a querida Vó Rosa. A santa que nós conhecemos, da nossa atualidade, dos nossos dias, bendita Vó Rosa, empossada como Espírito Consolador. Abençoa a tua igreja neste momento, todos nós que estamos aqui orando, cubra-nos também com a tua proteção. O profeta Irmão Aldo é uma obra de Jesus, é um pai para a família apostólica. Santo Irmão Aldo, pedimos a tua bênção, e pedimos ao Senhor também, que abençoe essas vidas que estão
aqui relatada nesses pedidos de oração nesta caixa. O Senhor viu quando pegaram uma caneta, um pedaço de papel, para colocar os nomes e depositaram aqui, porque crê que esta igreja tem poder, que o Senhor tem poder, que a avó tem poder. Se for de justiça, atenda o pedido de cada um. Agora, irmão Aldo, eu quero entregar todos sobre os teus cuidados, para que o Senhor leve, acompanhe até os lares. E fica com aqueles que estão lá na sua casa, e que nos acompanharam pela internet. E aqueles que estão longe em outro país, também conte com a tua bênção e com o teu amparo. Irmãos, recebam esta bênção preciosa dele, Santo Primaz, da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria, de Jesus e do Pai. Creiam que eles te darão uma noite feliz de descanso, um ótimo domingo, e à tarde estarem todos na casa de Deus. Por isso, Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado por tudo. Irmãos, receba a bênção de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do nosso Pai. Eu também, pastor da igreja, dou meu abraço a todos os irmãos, acompanhados da bênção do Primaz. Tenham paz e tenham vida. Amém.